Sabe aquela menina chata, crente da sua sala, da sua escola, que fica falando que é pecado isso, é pecado aquilo, que fica falando de Jesus e que ele é uma pessoa a quem você deve seguir e que necessita de renúncias? Cara, isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Você pode continuar vivendo da maneira que você quiser. E essas pessoas que falam de você, na verdade, elas são preconceituosas. Porque, cara, falar que você tem que renunciar a tudo pra seguir Jesus. Quem é Jesus perto de você? Tipo, ele também foi humano, ele, sabe, não liga pra essas coisas. Então, viva seguindo a sua vida. Não se importe com o que essas pessoas falam. E você ainda pode dizer sim que você é da igreja. Pode dizer, não tem problema nenhum. E quem são elas pra te julgar, aliás, né? Um não pode julgar o outro. Então, se elas estão te julgando, elas estão erradas, tá? Pode seguir com o seu pecado de imoralidade sexual. Pode seguir sendo mentiroso, arrogante, soberbo, enfim. Viva da forma que você quiser. Elas não têm nada a ver com isso. Sabe por quê? Eu vou te contar. Lembra naquela passagem que Jesus disse às pessoas que estavam apedrejando a mulher adúltera? Quem não for pecador, que atire a primeira pedra? Tá aí, ó. Sabe? Ninguém pode dizer nada sobre você. Todos nós somos pecadores. Será? Você tem certeza disso? E a parte que Jesus fala, abandona os seus pecados e vá? Por que essa parte ninguém fala? Eu vejo muitos cristãos, crentes, né? Na verdade, crentes, porque cristão, eu já fiz um vídeo sobre isso. É muito diferente. Cristão é que realmente segue Jesus. Vivendo a vida com os seus próprios interesses, sabe? Não renunciando às suas vontades. Ah, eu vou na igreja um domingo e outro, nem leio a Bíblia e tá tudo bem. Se eu postar um versículo, se eu falar de Deus 1 hora, se eu falar, fica com Deus, eu sou da igreja, eu só salvo. Cara, não é disso. Primeiro, ninguém é salvo pelas suas obras. Então, se você acha que só porque você não matou alguém você vai pro céu, tá errado. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E falar isso hoje em dia é até ser meio... Como é que eles falam? Politicamente incorreto, né? Porque não existe a verdade é relativa. O que é verdade pra mim pode não ser pra você. Mas Jesus, então, ele era muito politicamente incorreto. Porque ele falou que ele era a lei. Ele era a lei de Moisés. Se você não renunciar às suas palavras, não teremos escolha a não ser seguir a lei de Moisés. Eu sou a lei de Moisés. A Bíblia inteira, no Antigo Testamento, é cheia de profecias sobre um cara que vinha transformar o mundo. E ele era Jesus. Tem gente que fala que é cristão, mas não acredita na Bíblia. Acha que a Bíblia é um livro de verdades parciais, que nem toda ela é realmente real e que você pode escolher aquilo que você deve seguir ou não. Quando Jesus fala, vá, abandona os seus pecados, é pra gente ser diferente. Cara, Jesus não ia morrer numa cruz se fosse pra você continuar do mesmo jeito, acorda pra sua vida. Ele sacrificou a vida dele pela sua. E não é pra você continuar o mesmo. Não é pra você continuar com seus pecados de estimação, achando que você tá certo. Porque, cara, senão, Jesus não teria morrido. Senão, tudo ficaria da mesma forma. Se você acha que seguir a Jesus é seguir a Jesus sem renúncia, continuar sendo do jeito que você é e ainda brigando com quem fala que o que você tá fazendo é pecado pra te exortar em amor, é você quem tá errado. E se dói pra você ouvir isso, ore muito pra que Deus trabalhe no seu coração. E Deus de verdade, ele tem poder pra quebrantar o seu coração. Tem muitas pessoas que falam que Jesus ele defendia as minorias, né? E por boa parte, ele realmente fez uma revolução de verdade. Ele foi contra aquilo que os fariseus falavam. Mas sabe por quê? Porque os fariseus, eles viviam pela aparência, certo? E Jesus, ele não quer sua aparência, ele quer o seu coração por completo. Do que adianta você ser por fora alguém que fala que segue a Deus, que, sabe, é cristão, mas se por dentro você nem ora, você não tem comunhão com Deus de verdade, você não lê uma Bíblia, você não faz a sua parte enquanto cristão. Isso que é errado. E Jesus pregava contra isso. Então, você falar que... Eu já ouvi
pessoas falando, Jesus era comunista, cara. Eu já ouvi comunidades, pessoas de uma comunidade específica, LGBT, chutando uma Bíblia e jogando na privada. E se você duvida, eu vou deixar o vídeo aqui. Eu já vi também pessoas de dentro da igreja falando que Jesus é o centro. Do evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Mano, você é o ponto fraco de Jesus. Você acha mesmo que você é o ponto fraco de Jesus? Ou será que Jesus não tá sendo seu ponto fraco porque ele fala coisas que você não quer seguir? Jesus é soberano. Ele se fez homem, mas ele é Deus. Não esqueça disso. Jesus foi humano e ele não se rendeu aos pecados, ele foi tentado. E com quê? Com que ferramenta ele afastou o inimigo no deserto? O inimigo falou, se jogue do monte, transforma essas pedras em pães. Ele estava de jejum, sabe? Jesus não fez o que ele estava falando, mas Jesus afrontou ele com a palavra de Deus. Então, se você acha que você acha Jesus um cara legal, né? Porque para muitas pessoas não passa disso. E que a Bíblia, ela é parcialmente seguida, deve ser parcialmente seguida, você tá errada. Porque para afrontar o inimigo, Jesus usou da própria Bíblia. E na Bíblia fala, tá? Que homossexualidade é pecado e que todas as outras coisas são pecado. Que homem e mulher têm papéis diferentes. Que o casamento deve ser algo preservado. As mesmas pessoas que afirmam isso, sabe? Que falam que Jesus ele era comunista-se, todes, essas coisas. Elas não lembram que você seguir a Cristo envolve princípios. E não é princípios da sua cabeça, não é princípios de igreja. Gente, pelo amor de Deus, tem muita gente que julga igreja. Tem muita gente que fala, porque Jesus é legal, o que estraga é o fandom. Gente, a igreja é o corpo de Cristo. E muitas igrejas, a maioria, é a minoria que realmente não segue aquilo que deve ser seguido, mas a maioria tem como base a Bíblia. A Bíblia. Então essas pessoas que falam que Jesus era comunista, falam também que crente não deve se envolver com política. Isso é mentira. Isso é mentira. Não tem como eu ter meus princípios e não ter um posicionamento. Princípios bíblicos. Então se você acha Jesus um cara legal, te garanto que ele não era alguém que ia olhar pra você, passar a mão na sua cabeça e falar, isso filhinho, continua com seus pecados, você tá indo muito bem, o que importa é só o amor, é só a paz e o amor, ama a todos e tá tudo certo. Não, Jesus também virou as mesas do templo, porque ele viu as pessoas de lá cometendo iniquidades, usando o nome de Deus em vão. Então, sabe o equilíbrio? Existe o equilíbrio sim dessas coisas. Jesus não era só amor, Jesus não era só paz e amor. Ele é tudo isso, mas ele também é justiça. Não se esqueça disso. A gente tá vivendo uma geração mimizenta, mimada, que não quer largar os seus pecados por nada, que quer continuar vivendo da mesma maneira e ainda falar que segue a Deus. Sabe, ou você é do mundo ou você é de Deus. Não tem como ficar em cima do muro, porque quem tá em cima do muro já é do inimigo. Você tem que ser posicionado, você tem que renunciar, sim, às coisas erradas que você faz. E não tá tudo bem você continuar da maneira como você tá, sem querer mudança. Não tá tudo bem. E não é eu quem digo. Isso aqui, ó, é a Bíblia. É a palavra sagrada de Deus. E eu falo isso com amor pela sua vida. Porque se você continuar do jeito que você tá, desculpe, mas a salvação, ela não acontece com pessoas que não renunciam. Ela não acontece com pessoas que acham que pelas suas obras serão salvas. Não é. Você ser cristão não é seguir a manada, não é ser Maria vai com as outras, é ir contra todo mundo. Mas seguir a Deus, seguir a Jesus. Completamente, não imparcialmente, com aquela passagem de que quando você era criança você aprendeu lá na igreja e esqueceu de ver o contexto, o close reading, né, que eles falam, a leitura de perto, pega a Bíblia, vai ler os evangelhos, Jesus fala, Jesus é amor, mas o que mais? Jesus também é justiça. Vai lá, vê o contexto, lê tudo, daí você pode falar alguma coisa, tá? Aí você pode tirar suas conclusões, conhece a palavra de Deus por completo e pelo seu contexto,
Eu não admito que essas pessoas fiquem dando palpite sobre o que é ser cristão e não é. De verdade. É seguir a Jesus. Completamente. E a renúncia é até pra mim. Todos os dias eu tenho que deixar o meu ego de lado, eu tenho que deixar meus pecados de lado pra seguir a Jesus. É carregar a sua cruz diariamente. Diariamente, todos os dias. Esse foi o vídeo. Eu espero muito, de verdade, que Deus tenha tocado o seu coração. E tocado o meu também, porque ser cristão não é ser perfeito, sabe? É você renunciar e você se arrepender todos os dias pra tentar ser mais semelhante a Jesus. E a gente nunca vai chegar ao estado de perfeição, mas a gente pode sim chegar a um estado de ser cada vez mais parecidos com Ele, olhando e tendo os olhos fitos nele. Então essa é a minha oração, de verdade. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.